Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Evandro Ricardo, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Bento, presidida pelo pastor Raimundo Nonato Santos Sales. Queremos nesse momento também saudar o nosso honrado pastor presidente da nossa CEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo Filho, bem como o nosso secretário executivo da nossa Secretaria de Educação Cristã, o pastor Rosivaldo Cardoso. Meus queridos, nós estamos estudando esse trimestre a respeito da Igreja, do Corpo de Cristo, e desta feita iremos meditar na Palavra de Deus, na nossa lição número 9, que tem por tema o batismo, a primeira ordenança da Igreja. O texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde está escrito: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela Igreja. No texto de Colossenses, capítulo 2 e versículo 12, está escrito da seguinte maneira: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O tema proposto para a nossa meditação nesta manhã é identificados com Cristo. E queridos e amados irmãos, quando nós tratamos desse tema, desse assunto relacionado ao batismo, de fato é o que deve acontecer quando todo crente ele desce às águas, ele é batizado em águas, porque de fato ele, a partir daquele momento, mais do que nunca, deve viver uma vida completamente dedicada ao Senhor Jesus. E de fato, quando nós somos batizados em águas, nós estamos declarando para o mundo que a nossa velha vida ficou para trás, que nós morremos para o mundo, morremos para os nossos desejos, morremos para as nossas vontades, e agora tudo em nós deve glorificar a Deus, como está escrito na própria palavra de Deus: quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, ele diz que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, morremos para Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para Deus, olhamos para o seu sacrifício na cruz do Calvário, olhamos para o seu grande amor e para a obra redentora que ele realizou na cruz, não tem como nós não nos identificarmos com Cristo. Não tem como nós não vivermos uma vida completamente dedicada a Deus. E é de fato isso que o texto em Colossenses está dizendo. Ele está dizendo que nós fomos sepultados com Jesus no batismo. Ou seja, a nossa vida que nós vivíamos, ela ficou para trás, ela morreu. Ela não existe mais. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso aos Gálatas, ele vai dizer que ele não vive mais a vida dele, mas que agora ele vive a vida de Cristo. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também diz: nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Na medida em que nós morremos para os nossos pecados, na medida em que nós morremos para a nossa velha vida, nós também ressuscitamos agora para Deus. Então que possamos, meus amados irmãos, viver essa vida para a glória de Deus, de maneira que o seu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e convidamos, incentivamos os amados irmãos a participarem da nossa EBD, que é uma bênção. Pai querido, abençoa os teus filhos, nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.